Olá, meus queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, boa tarde a todos. Nesta tarde, mais uma vez, eu trago mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Para você que vai ter acesso a este vídeo, eu comunico a você que assista esse vídeo até o final da gravação dele, tá certo? Que Deus abençoe, porque Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde. Desta feita eu trago uma mensagem aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Meus queridos ouvintes, a palavra de Deus diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, que quando o Cordeiro, que é Jesus Cristo, abriu o primeiro selo, a Bíblia diz que surgirá um cavalo branco. Sabemos que a cor branca representa a paz, só que este cavaleiro branco aqui, este cavalo branco e o seu cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse, ele representa uma falsa paz que sobrevirá sobre toda a humanidade após a volta de Jesus, após o arrebatamento da igreja, porque a volta de Cristo, para você que não sabe, se dará em 2 fases. Primeiro, ele virá para a sua igreja para buscar aqueles que o receberam como seu único e suficiente Salvador da sua alma, aqueles que estão obedecendo a palavra, aqueles que renunciaram todas as práticas errôneas desse mundo para renunciar os seus próprios desejos, suas próprias vontades, para viver a vontade de Deus. Então, o arrebatamento irá acontecer para estas pessoas que estão obedecendo a palavra de Deus. Após o arrebatamento, dará-se início sobre toda a terra um período conhecido como o período da grande tribulação, onde surgirá este cavaleiro aqui, o cavaleiro branco o cavalo branco e o seu cavaleiro, que representa o anticristo, um homem que surgirá do meio da política, um homem que vai dominar toda a humanidade por meio da economia, criará uma única moeda, um só governo no mundo inteiro, e aqueles que não se prostrar diante dele, o pecado da idolatria, aquele que não se render aos desejos dele, irá pagar com a própria vida na grande tribulação. O Senhor Jesus falou deste homem, ele é conhecido como a abominação da desolação. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15, o Senhor Jesus vai dizer assim, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, ele vai se sentar no templo de Deus, o 3º templo que será reconstruído em Jerusalém, vai profanar o templo de Deus, vai se sentar, e é de lá onde ele vai governar as nações, lá de Israel, meu querido ouvinte da palavra de Deus. Ele vai enganar as pessoas, a falsa paz, criar uma única moeda, um só governo. O segundo, o falso profeta, que irá apresentar este homem às nações, que é a segunda besta do Apocalipse. Ele vai ser o braço direito deste homem, que irá apresentar este homem às nações. Então, após o arrebatamento, após o arrebatamento da igreja, que é para aqueles que estão obedecendo a palavra hoje, irá acontecer este arrebatamento, e aí se dará início um período terrível sobre a terra, conhecido como o período da grande tribulação, que atingirá toda a humanidade. Aqueles que não fizerem parte deste arrebatamento irá sofrer os juízos terríveis que sobrevirão sobre a terra. Então, a primeira praga que sobrevirá sobre a terra após o arrebatamento da igreja chama-se o anticristo. O apóstolo Paulo vai falar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai falar que este homem é o homem do pecado, o filho da perdição, que se levantará contra tudo que se chama Deus, se assentará no trono de Deus, querendo ser Deus,
parecendo ser Deus, querendo ser Deus, e passará a enganar as nações. Então muitos vão se prostrar diante desse homem, porque ele vai enganar toda a humanidade, os que ficarem. Vai firmar um acordo de paz com o povo de Israel, um acordo de paz por 7 anos, mas na metade dos 7 anos, que é os 3 anos e meio da grande tribulação, ele quebrará o acordo de paz, o povo de Israel quebrará o acordo de paz com ele, porque eles irão perceber que este homem não é o Cristo, o Messias que eles estavam esperando. Será o falso Messias, o anticristo, um homem, o maior ditador de toda a história da humanidade. Os dias da grande tribulação, meu querido ouvinte, serão dias terríveis, dias que a humanidade não irão suportar. Neste pequeno vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês, só dará tempo de eu explicar sobre esse primeiro cavaleiro, no qual serão 4 cavaleiros. No próximo vídeo eu estarei falando do segundo cavaleiro. Mas este cavalo branco é a falsa paz que sobrevirá sobre a humanidade, porque muitos hoje estão rejeitando a palavra do Senhor. Mas após o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento dos verdadeiros cristãos que estão vivendo a palavra de Deus aqui nesta terra, eles serão levados daqui. O apóstolo Paulo falou deste fenômeno que irá acontecer no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele vai dizer: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e nós seremos transformados. Ele está falando do arrebatamento que sobrevirá para aqueles que estão obedecendo a palavra. E após este arrebatamento, eu volto a repetir, este cavalo branco e o seu cavaleiro, que o livro de Apocalipse está falando aqui, ele está falando de um homem sinistro, um homem que irá comandar as nações com mão de ferro, vai perseguir as nações, ele terá o controle da sua vida, onde quer que você esteja, ele vai estar controlando a sua vida na grande tribulação. Tudo que você fizer, ele estará controlando, ele estará lhe observando. Este homem surgirá do meio da política, é um homem terrível que irá comandar a humanidade com mão de ferro. Ele vai torturar, ele vai massacrar as nações. Mas eu digo para você, meu querido ouvinte da palavra, ainda há tempo de você se arrepender. Só há um jeito de você se livrar desta situação e deste homem terrível que sobrevirá sobre a terra: aceitando Jesus como seu Salvador, porque é o único que pode lhe livrar deste momento, desses dias tão terríveis que sobrevirão sobre a terra. Próximo está o tempo, porque a palavra do Senhor está cada vez mais se cumprindo. Olha aí os terremotos na Turquia, na Síria, enchente em outros lugares, na Indonésia, nas Filipinas, em vários lugares. Uns dias atrás aconteceu aí enchentes, de tsunamis. Tudo isso aí é Deus mostrando que a volta de Jesus está próximo e muitos não estão percebendo. E o arrebatamento, este arrebatamento que eu tanto prego, vai pegar muitos, milhares e milhares de pessoas de surpresa. Muitos não vão entender nem o que aconteceu, o que está acontecendo naquele dia do arrebatamento. Muitos não irão nem entender, meu querido ouvinte. Atenta para a volta de Cristo, enquanto há tempo, porque após o arrebatamento virão dias terríveis sobre a terra. E a Bíblia diz mais, no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, que muitos buscarão a morte e não encontrarão, porque a morte fugirá deles. De tão terrível que será esses dias, muitos buscarão a morte e não irão encontrar. Amém? Reflitam nesta palavra e aceite Jesus como seu Salvador, antes que ele volte para buscar a sua igreja.